Seus pais se esforçam para que você tenha seu estudo. Você passa por dificuldades, decide escolher uma profissão. Entre tantas possibilidades, escolhe o direito. Por quê? Porque todo mundo fala que o direito abre muitas portas. Você pode fazer concurso, você pode advogar, e aí você escolhe uma faculdade, às vezes pública, às vezes privada, mas o fato é que você passa 5 anos ali se esforçando para concluir o curso. Quando você se forma, você passa numa das provas mais difíceis de proficiência de classe que existem no Brasil e talvez no mundo. É aprovado e então você tem sua carteira da OAB, se torna advogado. E quando se torna advogado, você vem para uma profissão que hoje, em 2024, são mais de 1.400.000 pessoas. Mais de 1.400.000 profissionais habilitados. Há quem olhe para isso e enxergue a dificuldade que é para as pessoas poderem sobreviver no mercado tão concorrido como esse. Mas eu preciso advertir você que há também quem olhe para isso e enxergue nisso uma oportunidade. Um grande público de pessoas para quem possa vender curso, vender fórmulas mágicas de prosperidade pessoal, profissional, vender o ouro do tolo. E se você está começando a advogar agora, é importante que você assista esse vídeo até o final. E se você conhece alguém que está começando, é importante que assista esse vídeo até o final e que você mande esse vídeo para ele. Porque eu quero falar sobre um tema muito sério aqui, envolvendo a administração do escritório de advocacia, mas envolvendo a sua história de vida como profissional e como advogado. Taxa de manutenção do processo. O que é isso? Isso é legal? Essa semana no meu escritório, coincidentemente, por isso que eu estou tratando desse tema e pulando, eu tenho falado sobre sustentação oral, mas eu vou pular nessa sexta, porque coincidentemente veio um cliente me mostrando um caso. Ó, isso aqui é legal, doutor, eu estou pagando isso no processo. E veio um outro colega advogado que ofereceram para ele uma proposta de trabalho e ele queria saber se estava certo participar disso ou não. Então eu vou esclarecer para todo mundo. O que é essa taxa de manutenção de processo? Que eu fui pesquisar na internet e vi vários desses coaches de internet oferecendo isso aqui como o ouro do tolo, o ponto de Midas. Taxa de manutenção do processo, como eu vi na internet, seria uma cobrança mensal de honorários. Uma diminuição, uma diluição dos honorários iniciais que se cobra no começo do processo, dividido em parcelas mensais. Normalmente valores bem pequenos, valores ínfimos mesmo, R$50, R$100 por mês, que quando a gente vai estudar marketing, a gente vai ver que é a tal da proposta irrecusável, que convence quem está comprando serviços a fechar o serviço. Uma parcelinha de R$50, R$100 eu consigo pagar todo mês, tá? Então isso aqui é um gatilho mental, claramente isso é um gatilho mental. E isso tem sido vendido para os advogados que estão começando, sobretudo os que estão começando a advogar, como a fórmula mágica, a fórmula de ouro para garantir a estabilidade de quem está começando a advocacia. E aí essas pessoas me procuraram para saber, mas isso é legal? Isso está correto? Isso pode? Isso não pode? E eu vou responder para você e vou trazer os fundamentos para que você tire suas próprias conclusões. Quando a gente está falando de honorários advocatícios, quando a gente está falando dos honorários do advogado, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a lei, o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal que se aplica para todo mundo, para todos os advogados e que obriga toda a nossa sociedade. O artigo 22 do Estatuto da Advocacia ele é muito claro. Existem 3 modalidades de honorários de advogado. Os honorários contratuais, que é aquele que você fecha o contrato de honorários com seu cliente. Os honorários arbitrados em processos judiciais, no qual, por exemplo, você é nomeado como defensor dativo e o juiz vai dizer quanto que você tem que receber de honorários. E os honorários sucumbenciais, que é pago pela parte devedora que perdeu, sucumbiu no processo, paga para você o advogado da parte que venceu no processo. 3 modalidades de honorários. Sendo que esses honorários contratuais, o parágrafo 3º ele diz que se não houver nada escrito no contrato de maneira diferente, como que são devidos os honorários contratuais? 1/3 no início do processo, 1/3 até a sentença e 1/3 no final do processo. Mas note bem que o advogado tem a liberdade de pactuar a forma de pagamento diferente dos honorários. Portanto, em princípio, pode
pegar o que seria a cobrança dos honorários iniciais e parcelar em parcelas pequenas por mês. Portanto, a princípio não haveria nada de errado em fazer isso. Mas não é só isso aqui que regulamenta o pagamento dos honorários. Você tem que entender que tem mais coisa que você tem que observar quando você vai estabelecer honorários do seu cliente. É preciso vir lá no Código de Ética e Disciplina da OAB para entender que a relação do advogado com o cliente tem que ser uma relação pautada pela fidúcia, pela confiança. Isso está no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Confiança essa que exige que o advogado, quando recebe o seu cliente, conte para ele, faça uma previsibilidade do risco daquele processo. De que se ele pode ganhar, de que se ele pode perder, e dentro desse risco, o custo daquele processo, da manutenção daquele processo para o seu cliente. Ele não pode enganar o cliente e nem sonegar informações aos clientes. Além disso, além desses dispositivos, os honorários, ao serem fixados, eles têm que considerar, entre tantas outras coisas, o proveito do resultado econômico do serviço profissional que trará para o cliente. E aí vem a seguinte circunstância, que foram os casos que apareceu para mim. Tanto do cliente que via saber se estava pagando certo, quanto do colega que tinha sido chamado para participar de um trabalho e queria saber se podia entrar, se estava certo ele participar. Nós tivemos casos agora recentemente de empresas envolvendo questões aéreas, de empresas de consumidores, milhares de consumidores que foram lesados envolvendo passagens aéreas. Ora, nós temos uma dor, nós temos milhares de pessoas com problema. Aí você chega e oferece para essas pessoas a possibilidade de resolver esse problema, propondo uma ação judicial para cobrar aquela empresa que vendeu as passagens aéreas de maneira errada. Só que tem uma coisa, você precisa contar para esse cliente que essa empresa está em recuperação judicial, que o processo vai demorar, porque se ela está em recuperação judicial não há previsibilidade de pagamento. E mais uma coisa, este é um processo que quando você vai estabelecer os honorários, normalmente é um processo que tem um conteúdo econômico mensurável. Porque o que você está pedindo é a devolução de uma passagem aérea que foi paga. O que você está pedindo é a devolução de um valor que tem valor estimado. Quanto que se gastou de passagem aérea? Eu estou pedindo também dano moral, mas dano moral tem um parâmetro mínimo, máximo aí, que a jurisprudência é bem clara. Não há algo que é exorbitante. E aí, quando você estabelece para uma cobrança, devolução de valores de passagem aérea, uma cobrança mensal de 50, de 100 reais, é muito claro que em poucos meses o resultado econômico daquele processo terá sido consumido pelo pagamento mensal desta taxa de manutenção do processo. Logo, por via indireta, você está criando para o seu cliente, de quem você deveria defender os seus direitos com afinco, se ao invés de estar criando uma solução, você está criando um problema, que é pagar os seus honorários para manter aquele processo. E está violando sim, porque uma situação como essa viola sim o artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, que diz que quando o processo tiver um proveito econômico mensurável e a cláusula for por êxito, em razão do êxito da demanda, o que você ganha como advogado não pode ser mais do que o que você está ganhando, do que o seu cliente está ganhando. Então, quando você estabelece uma cláusula como essa para cobrar um valor pequeno e sabendo que o mês a mês vai consumir mais do que o valor que ele vai receber ao final, na verdade você está, por via indireta, criando um ônus para esse cliente. E o detalhe, por que taxa de manutenção do processo? Taxa não é o termo técnico para se chamar de honorários. Não parece que está se tentando induzir a pessoa a acreditar que ela está pagando uma custa processual, algo que é pago para o Estado? Porque essa é a natureza jurídica de uma taxa. As taxas são cobradas pela União, pelo Estado, pelos municípios, que tendo como fato gerador o poder de polícia e um serviço prestado pelo Estado. Por que nominar como taxa?
Existem ações sim que são de valor inestimável, existem ações de cunho mandamental, declaratório, quanto vale a defesa da vida humana, quanto vale a defesa da liberdade. Existem ações que são extremamente complexas, que você pode estabelecer uma cobrança de honorários mensal para acompanhar aquele processo. Nada obsta que você faça isso. Mas é preciso você ter cuidado. A água, sem ela a gente não vive, mas em excesso ela nos mata. O seu nome, a sua história, a sua imagem, ela se constrói pelas escolhas que você faz dia a dia. Cuidado com os conselhos que você compra.